Boa noite, alunos. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos dar início à nossa aula de teoria geral do processo do direito penal. Direito penal, agora, nesse exato momento. Hoje, dia 26 de maio de 2022, quinta-feira, nossa terceira aula deste terceiro módulo. Bom, falamos no módulo anterior sobre... Boa noite, falamos no módulo anterior sobre elementos de interpretação da norma, vigência e revogação da lei penal. Falamos do que é a norma, como ela funciona, como se descreve a norma, né? Espécies de interpretação, interpretação da lei penal e diversos outros aspectos relacionados à lei penal, à norma penal, ao direito penal. Olha só, não é? Eu fiquei pensando ontem sobre essa questão, né? Sobre as questões que já foram faladas e que já foram tratadas aqui no nosso curso de teoria geral do direito penal. E aí, eu fiquei analisando a confusão que isso pode fazer aí, né, na cabeça do iniciante, do neófito, do aluno, do estudante de direito que vem galgando aí, acumulando conhecimento de diversas fontes do saber jurídico, né? E essas diversas fontes, às vezes, né, podem trazer aí uma certa confusão, né? Então, quando eu falo de, por exemplo, né, como ontem foi falado, como em outras aulas foi falado, quando eu falo da lei penal, né, lei penal, eu me refiro ao direito material, não ao direito processual. Não estou falando de processar, estou falando que está na lei penal, no Código Penal. E quando eu falo do Código Penal e falo das características da lei penal, e eu digo que a lei é uma fonte formal, não é? Ou seja, ela não é costumeira, ela não é doutrinária, ela não é jurisprudencial. A lei é uma fonte formal, ela está escrita, ela está no Código Penal, né? Ela está positivada, expressamente positivada no Código Penal. Então estamos falando de uma fonte penal, uma fonte formal da lei. Bom, vista essa questão, eu fiquei com a seguinte dúvida: como é que funciona isso aí na cabeça de quem está vendo pela primeira vez? Porque aí, logo que nós descrevemos a lei penal, eu classifiquei a lei penal, né, em leis gerais e leis especiais, em leis ordinárias e leis excepcionais, e leis incriminadoras e leis não incriminadoras, e as leis não incriminadoras em explícitas e permissivas. E passamos para a norma penal em branco, não é? E depois falamos de interpretação da lei penal conforme a hermenêutica, assunto já tratado só na matéria de hermenêutica. Espécies de interpretação: interpretação autêntica, interpretação jurisprudencial e doutrinária. Essas três formas de interpretação. E aí passamos para a interpretação quanto ao resultado. Essa que confunde um pouquinho mais, embora seja simples. A interpretação quanto ao resultado me traz três resultados. Interpretação declarativa: eu interpreto o fato, a situação, e aí daquela situação, daquele fato, eu vejo que o que foi feito, o que foi dito e o que foi falado está de acordo com a lei, de acordo com a norma. Não muda. Não muda, não é? Roubar alguém, né? Subtrair substância, subtrair coisa alheia móvel, né, de outrem mediante violência ou grave ameaça. Esse é o crime de roubo, né? Então, dentro do crime de roubo, a interpretação declarativa, né, é que se alguém subtrair algo de alguém, né, mediante grave ameaça, é o crime de roubo, né? Numa interpretação quanto aos fatos declarativa. Mas se alguém subtraiu um veículo,
Aí essa declaração eu vou restringir ela, vai ser uma interpretação quanto aos fatos agora restritiva, né, ao roubo, mas ao roubo de veículos, eu restringo. Agora eu sei que é um veículo, né? Quando eu falo de alguém, pode ser qualquer pessoa, algo, qualquer coisa, mas quando eu falo do veículo, aí eu estou restringindo a interpretação. Então a interpretação quanto aos fatos, ela é restritiva, não é? Existe essa diferença, uma diferença muito grande, uma diferença que a princípio parece ser difícil, né? E resulta assim em erro de interpretação muitas vezes, né? Mas é uma revisão do que já foi falado até o momento, né? E por último, na aula de ontem também falamos de elementos de interpretação, não é? E aí quando eu falo de interpretação, dos elementos de interpretação da norma, eu não estou falando da hermenêutica, porque eu já disse, existe a hermenêutica, mas eu não estou falando dos elementos de interpretação da hermenêutica. Estamos falando dos elementos de interpretação da norma. Eu pego o Código Penal, abro o Código Penal e abro no artigo 155 do Código Penal. Este artigo 155 do Código Penal é a norma que eu quero agora interpretar. Quais são os elementos que estão contidos nessa norma, nestes elementos de interpretação do artigo 155 do Código Penal? Quais são? Aí eu começo a interpretar. Eu vejo o texto, verifico o texto e penso em um sistema penal. Lembra da aula de ontem? Elemento sistemático. Qual é o nome do delito? Do artigo 155 do Código Penal. Subtrair coisa alheia móvel. O elemento sistemático dentro do Código Penal, que interagirá com o Código de Processo Penal, que interagirá com a execução penal e outras normas penais. Agora, a rúbrica, que é o segundo elemento, é o nome, delito de furto. E aí temos sistemático, rúbrica, legislação comparada, elemento extrajudicial, né? Tiago, ontem, né, a gente conversou sobre o elemento extrajudicial, né? Em relação aos crimes de entorpecente, a questão do êxtase, a questão do entorpecente que não é entorpecente, e é para saber se é entorpecente ou não, se eles consta da lista do CISNAD, né? Eu tenho que verificar por um elemento de interpretação extrajurídico, extrajudicial, que são os laudos técnicos, né? Para o laudo técnico, o laudo de entorpecente, etc. Bom, e por último, o elemento histórico da lei, falamos de tudo isso na aula de ontem. Parece que não, mas hoje na nossa terceira aula, né, tivemos duas, embora o assunto seja simples, pareça simples, mas exige um pouquinho de atenção e um pouquinho de estudo, sob pena de, né, no final do módulo, nós não alcançarmos o nosso objetivo, que é entender esses conceitos muito simples aí, em relação à teoria geral do direito penal. Os primeiros módulos foram mais importantes. Eu inverto a situação, eu coloco a matéria mais importante, mais pesada no primeiro e no segundo módulo, porque eu sei que no terceiro dá um pouquinho de apatia, né? Um certo cansaço, né? De já tantas aulas, né? E não tem só a minha matéria, tem outras matérias. Vai se misturando e eu deixo os conceitos mais importantes, eu falo dos mais importantes nos primeiros módulos. Agora, ao final, vamos tratar de coisas mais simples, mas não menos importantes. Então, tema da aula de hoje, na aplicação da lei penal, nós vamos falar sobre o conceito e do princípio da legalidade, a questão histórica, da onde surge essa questão da legalidade, né? Vamos falar também sobre princípios decorrentes da legalidade e vamos falar de outros princípios também decorrentes deste princípio da legalidade. Então a aula de hoje somente sobre princípio da legalidade e seus princípios decorrentes. Então o conceito, para iniciarmos, o conceito de legalidade, né, ele está atrelado à questão da reserva legal, né, e fundamentado, né, a princípio no artigo 1º do Código Penal. Se eu abro o Código Penal, a primeira coisa que o Código Penal me diz é que não haverá crime. Não haverá crime se não houver lei anterior que o defina. O crime aconteceu,
Mas já existia uma lei que definia este fato como crime? O fato aconteceu, mas já existia uma lei anterior que definia este fato como crime? Sim, existia. Se existia, portanto, haverá aplicação da lei penal. Agora, aconteceu o fato, mas não existia a previsão deste fato como crime, no princípio da reserva legal, no artigo 1º do Código Penal. Vamos ao artigo, né? Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. É o que diz o artigo, é o que fala. Então, qual é o fato? Aí vamos para o fato clássico, né? O que aconteceu, né, atualmente aí em relação ao ministro da Justiça do Superior Tribunal Federal, juntamente com o deputado federal, né, Daniel Silveira. Um caso aí, né, que está em voga, à tona, todos comentam, né? Pelo menos quem é interessado nessa questão política, todos que gostam da política comentam, quem é envolvido aí, ou para um lado ou para o outro, mesmo quem não é, mas que gosta de acompanhar este assunto, né, tão relevante para a nossa sociedade, percebe-se que houve um exagero aí, né, do deputado federal, um exagero na sua liberdade de expressão, que, né, saiu do campo da sua liberdade de expressão, atingindo a moral do ministro, atingindo com injúria, calúnia e difamação ao ministro, que passou a ser vítima de 3 crimes: injúria, calúnia e difamação. Ponto. Mas o crime de opinião que estão comentando, este não existe no Código Penal. Estão falando de crime de opinião. Já ouviram isso? Já ouviram, doutores e doutoras? Crime de opinião? Não existe crime de opinião. Crime de manifestação de opinião política? Não existe esse crime, não é? E o que fala o princípio da legalidade? Fala que o princípio da legalidade ou da reserva legal diz que, no seu artigo 1º do Código Penal, não há crime sem lei anterior que o defina. Então, qual é o fato? O fato é crime de opinião política, manifestação política, né? Esse é o crime que estão dizendo que houve, né? Estou falando de fatos que disseram na mídia, tá? Não estou dizendo que é, nem que é uma realidade, porque nós não temos acesso aos autos, né? É o que estou comentando que está na mídia. Então, houve o comentário, o fato, a fala de que ele se expressou em um crime de opinião. Crime de opinião não existe, é um fato que não existe, é um fato que não está descrito no Código Penal. Se não está descrito no Código Penal, não há crime, não há pena sem prévia cominação legal. Não há pena, não há crime, porque não estava escrito na lei. E agora vai inovar, vai inventar? Não. Não pode, não deve, não tem como, não é? Então esse é o princípio da aplicação penal. Nós vamos usar este mesmo exemplo, este mesmo caso, mais adiante um pouquinho, para falar sobre os princípios que decorrem deste conceito histórico da legalidade, do princípio da legalidade do penal, do princípio da reserva penal. Anotem aí o nome: princípio da reserva penal. Artigo 1º do Código Penal, não é? Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Representa ele, talvez, a mais importante conquista da índole política, constituindo norma básica de direito penal moderno na nova Constituição Federal, em relação às anteriores, a outras constituições, ao direito comparado e etc, e etc. Então, dispõe-se que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. E os fundamentos quais são? Artigo 1º do Código Penal e artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Ah, professor, como é que é o 39 na Constituição? X, 3x, né? Pauzinho, X, 39, em romanos. Né? Parece engraçado isso, mas eu quando iniciei na faculdade há mais de 20 anos atrás, bem mais, né? A gente não sabia isso, tinha que ficar treinando, né? 1, 2, 3, 4, 10, 20,
para poder não errar. Ninguém nasce sabendo, né? São números romanos, não são números brasileiros, né? E aí eu brinco essas questões, e a gente brinca aí. Bom, então, dentro do tema de hoje, da aplicação da lei penal, vimos aí o princípio da legalidade sobre esses aspectos e com relação a esse fato aí envolvendo o ministro, envolvendo o deputado federal, né? Então, tá claro, tá fácil a compreensão deste fato, a compreensão do ponto de vista do artigo 1º e do artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Olha só, esse princípio ainda, né, segundo os clássicos, segundo o pessoal mais antigo, né, segundo o próprio direito romano, que prevalecia, né, essas questões de direito penal como uma questão pública de direito, né, não se tratava de bens comuns da sociedade, bens privados disponíveis, mas o direito público em si agindo sobre a sociedade, o direito penal. Então, olha só, né, vamos lá. A causa próxima do princípio da legalidade, né? O que é causa próxima, né? Do ponto de vista histórico, esse princípio da legalidade, ele vem lá dos direitos humanos, do período iluminista, do período da Revolução Francesa, Revolução Americana, Revolução Inglesa, porque antes os súditos eram aqueles que serviam. Os súditos servem o seu senhor, né? Os escravos súditos serviam aos seus senhores, enquanto que nós, né, cidadãos, detentores de direitos, mas detentores de obrigações, mais de direitos também, quais são os nossos direitos? Direito à vida, à liberdade, o direito do ir e vir, o direito da ampla defesa do contraditório, o contraditório justo dentro de um processo penal, né? São todos princípios que decorrem da legalidade. Se não há lei, não há pena. Se não há lei, o fato que não se enquadra de forma típica na questão legal, este fato não terá uma pena, portanto não é considerado crime. É isso que diz o princípio da legalidade e da aplicação da legalidade, da aplicação da lei penal. Bom, segundo os direitos humanos, né? O pessoal critica muito os direitos humanos porque há um exagero em relação aos direitos humanos. Há um exagero das minorias que clamam por direitos humanos, atacando, né, de forma no-sense, né, sem senso, sem um bom senso, sem equilibrar, né, os argumentos, atacando a polícia, atacando o exército, atacando a polícia militar, a polícia civil, né? Sabe, existem erros, mas o erro não é da profissão. O erro é do humano, né? Porque é do ser humano. Porque o erro é do agente que erra. Porque ele errar é humano. O advogado erra, o policial civil militar erra, os juízes erram muito mais. Para isso existem os recursos, né? O promotor erra, a polícia erra, os escreventes erram, todos nós erramos, né? O médico erra, né? E quando erra, tira vidas, né? Não tira, né? Ele tenta salvar, não consegue salvar. Se há um erro técnico e não salva, ele não tirou a vida, mas ele não salvou a vida. Então existem esses aspectos aí do erro humano e existe o exagero em relação aos direitos humanos. Mas os direitos humanos surgem numa época, né, numa época que não se havia quase que direito algum, né? Os trabalhadores eram tidos como escravos, né? E hoje eu vi um vídeo, né? Professor da USP. Não sei porque o pessoal da USP, né, tem essas questões assim, né? Fora né? Mas a culpa não é da USP, né? Ele é um professor da USP, mas a culpa não é da USP. Eu não posso dizer que a culpa é da USP porque ele é a exceção. Ele virou e disse que assim, que na época da Revolução Francesa havia o parlamento. E a direita sentava os ricos, a esquerda sentava os pobres. Vocês já viram esse vídeo? É uma mentira isso aí, né? É uma falácia, né? A direita sentava os ricos, a esquerda sentavam os pobres, né? Lá no parlamento. Bem à direita, a extrema direita, sentava os muito ricos, que não queria acordo, não queria conversa. E bem à extrema esquerda, sentava os pobres miseráveis. E a galera do meio termo sentava no centro. Aí foi ele que aí ele disse que surgiu aí centro, esquerda, direita, extrema direita, uma mentira.
Aí começou a falar do vermelho, porque o vermelho é o sangue, que o vermelho é a vida, porque arranca o couro e sai sangue. Ó, a conversa do professor da USP, professor de Direito, falando essas besteiras, né? Eu falo besteira, mas não nesse nível, né? Aí ele chutou o pau mesmo lá do besterol, né? E sem fundamento, e uma falácia, uma mentira isso aí, né? Aí começou a falar, justificar porque o vermelho é da esquerda. Pessoal, nos Estados Unidos, a esquerda é azul, é o contrário daqui. E a vermelha que lá é direita, né? Olha como é que é a coisa, né? Será que ele não percebeu isso, não? Pra falar tanta besteira? Nos Estados Unidos e na Inglaterra também, né? A esquerda também é azul lá. E lá a direita é vermelha. Aqui que é o contrário, aqui a esquerda é vermelha, né? E ele sai com essa aí. Bom, bravatas e chicanas à parte, né? O que eu quero dizer aqui é que o histórico da lei penal é que, né, existe um exagero, existe uma falácia nessas questões de direitos humanos. Mas os direitos humanos surgem nessa época em que não havia direito algum, direito sequer, né? E surgem os direitos para que os pobres não fossem massacrados como eram na época, não é? E para que a burguesia, os senhores donos do comércio, da infraestrutura, da indústria, eles fizeram as leis, eles montaram o parlamento. Não tinha pobre dando opinião, igual o professor falou, isso não existiu. A revolução era burguesa, foi burguesa, era burguesa, tanto a inglesa quanto a americana, quanto a francesa, principalmente a americana, todas foram revoluções burguesas, todas, sabemos disso aí, né? Se fala claramente dos burgos, da burguesia e deste pessoal que cortou a cabeça dos reis, né? E que sequer precisou muito da ajuda do povo. A tomada da Bastilha, que todos comentam, tinha 6 pessoas na Bastilha, lá 6. Né? Aí o povo se revoltou, ficou do lado da burguesia numa ideologia como é feito hoje, né? E tomaram a Bastilha. Né? Mas, enfim, nesta época não havia qualquer direito. Então, daí surge a Declaração dos Direitos Humanos, dizendo que, obviamente, qualquer fato deve se enquadrar à lei. Se existe um fato, mas não existe a lei, não pode ser punido, não há crime, né? E, resumindo, temos esse texto: não há crime sem lei anterior, que o defina, não há pena sem prévia combinação legal, né? Não estou criticando o professor da USP, não, mas o que ele falou não tem fundamento. Não é uma crítica, né? Sim, né? Tá? Mas dessa maneira, dessa forma. Bom, ninguém pode ser punido senão em virtude de uma lei estabelecida e promulgada anteriormente ao delito e legalmente aplicada. Isto que eu acabei de falar, está na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789. Eu vou dar época da Revolução Francesa, do parlamento surgido pela burguesia, que não havia pobre. Pessoal, se hoje não tem pobre no parlamento, imagina naquela época. Não tem, né? Ah, não, tinha sim. Hoje tem. Vai lá no Congresso, lá que você vai ver lá. Olha lá no Congresso. Não tem, não tem. O pobre não vai lá nem a passeio, porque o pobre tem que trabalhar, tem mais o que fazer, né? Ao contrário deles, que, embora tenham que fazer, eles trabalham menos, né? Por conta da profissão, é diferente, mas não tem isso, não existe isso, né? E os poucos pobres que vão se manifestar a favor de um projeto ou de outro, etc., são organizados como eram organizados em 1789, pela burguesia, pelo comércio, pelos grandes. Eles é que montam, eles que organizam, pagam ônibus, frete, etc., levam lá para a praça pública, pegam um megafone, falam, né? Organizam, né? E aí o pessoal chama de massa de manobra. Não é assim que fala, massa de manobra? Aí o pessoal fala que os seguidores do Bolsonaro é gado e que os seguidores do Lula são jumentos. Num sentido de que existem animais que não pensam, que seguem tanto um líder quanto o outro. Nesse sentido que se fala isso, né? Judiando aí do povo aí, falando mal do povo. Quando que, na verdade, né, na era da informação, o povo pensa assim, né? Mas cada um tem os seus afetos, seus escolhidos, a sua ideologia, a sua forma de agir e de pensar, mas existe sim, né, essas questões. Bom, pelo princípio da legalidade, alguém só pode ser punido
se anteriormente ao fato por ele praticado existir uma lei que considere como crime. Então, este caso do Daniel Silveira, existe o crime de opinião? Não. Crime de opinião política? Não. Mas existe sim o crime de injúria, calúnia e difamação. O crime de injúria, temos aí a ofensa contra a honra íntima do ministro. O crime de difamação, sair falando mal do ministro. E o crime de calúnia, dizer que o ministro tem atitudes criminosas, cometeu crime. Calúnia, injúria e difamação. Mas, se somar tudo, e colocasse em penas altas, né, considerando tudo que aconteceu, 2 anos, 2 anos e meio de condenação, 3 anos no máximo de condenação é o que daria. Mas deram 8 anos e 9 meses de condenação. E aí é óbvio que não é legal. É óbvio que é ilegal, que é abusivo. Fora o fato de que o ministro descumpre a lei processual penal quando ele, vítima dos crimes, dá depoimento. Ele, vítima, vai lá e faz relatório, orienta relator, dá depoimento. Então, ele, ministro, quando ele faz isso, ele coloca todo o sistema contra ele. Qual o sistema? O sistema legal, não é? Dentro de um elemento sistemático de interpretação da norma, que nós falamos na aula de terça e de quarta, hoje é quinta, dentro de um elemento sistemático, atenção aí para quem não assistiu às aulas, né? Dentro deste elemento sistemático de interpretação da norma. Quanto ao resultado, essa é a questão, quanto ao resultado, o resultado foi que, do ponto de vista do elemento sistemático, Código Penal, os 3 crimes, calúnia, injúria e difamação. Agora vamos, sentença. Vamos executar a sentença. Lei de execuções penais. Vamos verificar a lei não incriminadora explicativa. Aula de ontem, lei não incriminadora explicativa. O que a lei não incriminadora explicativa fala? Fala que pelo artigo 33 do Código Penal, o Daniel Silveira, condenado até 4 anos, regime aberto. De 4 a 8, regime semiaberto. Acima de 8, regime fechado. É isso que fala a lei penal não incriminadora explicativa. Temos lei penal não incriminadora permissiva e temos lei penal não incriminadora explicativa. A lei penal não incriminadora explicativa explica que a sentença de 8 anos e 9 meses, agora executada na lei de execuções penais, terá como regime o regime inicialmente fechado, porque é acima de 8 anos, conforme a lei não incriminadora penal explicativa, de acordo com o artigo 33 do Código Penal. Tudo isso foi falado nas aulas de terça, quarta e hoje, quinta-feira, né? Só estou complementando com o princípio da reserva legal, né? Falando que na aplicação da lei penal, pelo princípio da legalidade, da reserva legal, fazendo uma interpretação quanto aos fatos do ponto de vista sistemático. Vocês não respondem, eu respondo. Do ponto de vista sistemático, né? Observando o sistema legal, né? Eu sei que aí ele pega 8 anos e 9 meses. Por que ele pegou 8 anos e 9 meses? Essa é a pergunta. E a resposta é, porque fizeram, seria 8 anos e 1 dia só para ele ficar no fechado. Essa é a questão. O objetivo do direito penal do inimigo é esse. Quando se fala de direito penal do inimigo, que não é aceito, direito penal do inimigo é isso. Para os amigos, ampla defesa, contraditório, bons advogados, traz aqui que eu analiso. Analisei, tem razão. Vamos absolver, vamos reduzir aqui, vamos diminuir aqui. São crimes pequenos. Não era nem para tratar no STF, isso são crimes de juizado especial civil, juizado especial criminal. Sabe aquele de briga de vizinho? Aquela coisinha pequenininha que dá uma multa? O juiz fica puto da vida e fala assim, vou botar você para lavar chão de rodoviária. O juiz penal fala isso, né? Não fala, mas dá vontade de falar, né? E, tipo assim, né? Dando uma advertência, né? Essa é a questão. Esses foram os crimes. Aí pega 8 anos e 9 meses. Pega uma multa de 500 mil reais por tirar a tornozeleira eletrônica, sendo que tornozeleira eletrônica é um ato do juiz da execução. Também tem isso, né? Bom, enfim, o princípio da reserva legal, né?
não deixa que isso aconteça porque não existe o crime de opinião, né? Existem esses outros crimes, mas a pena seria lá embaixo, né? Aí tem gente que pode estar pensando aí, falando assim, ah, mas aí não foram várias ofensas à honra íntima, não foram vários crimes de calúnia. Pessoal, tem a continuidade delitiva, que também está numa norma não incriminadora, explicativa, que explica que se eu pego, a vítima está na rua, eu pego, enquadro a vítima, coloco o revólver, aponto o revólver, passo o celular, aí ele me dá o celular, aí eu saio correndo no meio do caminho, aí tem um carro, eu paro o carro, desço do carro, entro no carro, monto o carro, a polícia vem atrás de mim, aí eu paro na outra via, desço de um carro, pego um outro carro, e aí olha só, roubei um celular e 2 carros. Por quantos roubos eu vou responder? Roubei um celular e 2 carros. Por quantos roubos eu vou responder? Mediante uma única ação de roubo, eu roubei um celular. Para fugir da polícia para fugir da primeira vítima, eu roubo um carro. Para fugir da polícia, eu roubo um segundo carro. Foi um roubo continuado. Foi um crime continuado, com 2 ou mais ações. A primeira ação, roubei o celular. Aí depois roubei um carro para uma fuga, roubei outro carro para outra fuga. É um crime continuado. Esqueci o artigo agora. 70, 71, 75, é por ali. Crime continuado, né? Que são artigos, são normas penais não incriminadoras explicativas, que explicam a ação, né? Então, dessa norma penal não incriminadora explicativa, que explica a ação, né? Eu cometo este delito. A mesma coisa no caso do Daniel Silveira. O que eu faço agora, né? Quantos crimes ele cometeu? Ele xingou o ministro de novo, xingou, falou, e falou várias vezes. Mas uma coisa é continuação da outra. Ah, professor, mas ele falou uma vez num dia, depois falou um mês depois. Não. É a mesma história, é o mesmo fato, o mesmo mimimi, o mesmo lenga-lenga. Pegou lá o púlpito, a tribuna, né, da Câmara dos Deputados e sentou o pau no ministro. Mas aí do maior para o menor, se é que existe o maior e se é que existe o menor, se o ministro se considera maior, né, ele que ponderasse. E ele também não pode, né? Ele não poderia ter dado uma opinião, entrado nos autos, se defendido, atacado, porque o juiz, ele não pode ser vítima e juiz ao mesmo tempo. Isso é ilegal, não é? Isso o torna suspeito, de acordo com o Código de Processo Penal. Essas são as questões que envolvem a legalidade, que envolve o princípio da legalidade, as questões históricas, né, e a reserva legal, mais o seu fundamento e etc. e tal. Bom, deste princípio da legalidade decorrem outros princípios, né? Mas antes de falar desses outros princípios, que são 4, né, vamos falar, né, só mais um detalhezinho ainda sobre esse caso, né, do Daniel Silveira. Pode haver analogia deste fato com outros direitos, direito comparado, por exemplo, direito no exterior, né, uma lei no exterior, direito comparado com questões que envolvem, por exemplo, Chile, Inglaterra, União Europeia. Falaram de União Europeia, não falaram de União Europeia? Falaram, porque a União Europeia vai fiscalizar eleições. União Europeia vai ser chamada para dar um parecer sobre este assunto, não é? Recentemente fizeram um tribunal agora na USP. A USP fez um tribunal, acho que semana passada. Tribunal de exceção, artigo 5º, acho que inciso 37 da Constituição Federal, proíbe tribunal de exceção. O tribunal de exceção é ilegal, é inconstitucional, né? Mas fizeram um tribunal de exceção para julgar o presidente da República nesse tribunal dentro da USP. Olha que aberração jurídica. A faculdade pública, bancada com o meu dinheiro, com o nosso dinheiro, com o dinheiro de vocês, paga para estudantes se reunirem contra o presidente da República em um tribunal de exceção, ilegal e inconstitucional. Devia prender todo mundo. Por que não prende todo mundo? Ah, mas é a liberdade de expressão. É a USP, né? USP fazendo, né, tribunal de exceção.
contra o artigo 5º, inciso 37 da Constituição, à margem da lei, portanto, um tribunal marginal, um tribunal de exceção, um tribunal marginalizado, né? Que, aliás, né, emite uma opinião. Aí, por que você está falando disso, professor? Eu estou comparando com o caso do Daniel Silveira, a mesma situação. Por que a USP pode e o Daniel Silveira não pode? É a mesma coisa. Quem que se incomoda com isso? Eu não me incomodo. Eu acho até bacana fazer o tribunal na USP, fazer um júri simulado, trazer essas questões, debater. Bacana, tranquilo. Também da mesma forma que o Daniel Silveira pode se expressar do jeito que ele achar melhor. E se o ministro não gostar, rebate. E se ele achar que... E se ele realmente for vítima, que o Ministério Público tome as dores, né? E que se faça o processo, né? O ius, né? A persecução penal, no sentido de punir aquele que praticou o delito, mas não do jeito que foi feito, de forma ilegal, inconstitucional, abusiva. Aí, né? Aí o pessoal fala muito em check and balance, né? Que na verdade, né, nada mais é do que a teoria dos freios e contrapesos, ou a teoria de Montesquieu, né, do Barão de Montesquieu, da divisão do poder. Temos um poder único da nação, do Estado-nação soberana. E esse poder único ele é dividido em 3. Por que 3? Para controlar. Um controla o outro. E para que não haja um despotismo, para que não haja um déspota. O que é um déspota? Aquele que usa de poderes de forma ilimitada. Se nós temos um rei, ele pode perfeitamente ser um déspota. Por quê? Porque ele vai sozinho comandar, mandar, desmandar e não vai ter ninguém para interferir. Mas com a divisão deste rei em 3 poderes, agora eu tenho o executivo, legislativo e judiciário. Aí o judiciário abusa do poder dele, como o caso do ministro aí, né? Por conta de situações que nós entendemos agora, né? Explicando aonde ele abusou, onde ele se excedeu, se colocando como vítima e juiz ao mesmo tempo, né? Dando uma ênfase, né, sobrenatural, sobrecomum, crimes que em tese seriam de juizado especial, que não dá, o famoso não dá nada. O que dá juizado especial? Uma multa de meio salário mínimo, né? Mas não, ele pegou 8 anos e 9 meses e multa de 500 e tantos mil reais. E tá atualizando isso aí. E ele, vítima, vai lá dar depoimento de juiz, como sendo vítima. É direito penal do inimigo. Não é aceito. Bom, quais são os princípios que decorrem do princípio da legalidade? E só para fechar o assunto que eu ia falar, eu acabei não falando, mas falei por outras palavras. Não existe, é vedado a analogia penal, né? Mas ele cometeu um crime de opinião e analogamente a tal crime, ele vai ser condenado. Não existe essa analogia. Para direito penal não existe analogia. Analogia para condenação não existe. Analogia para condenar não existe. Analogia para colocar o réu preso não existe. Analogia para prejudicar o réu não existe. Portanto, é vedado o uso da analogia para punir alguém por um fato não previsto em lei. Não está previsto em lei, mas analogamente à lei tal, olha só, é parecido, é o mesmo caso. Vamos punir. Não pode, é vedado. Por ser este semelhante ao outro crime por ela definido, não pode. Não há, não tem como. Então é vedada a analogia. Fechamos, portanto, a aplicação da lei penal, o princípio da legalidade, com seu conceito histórico, suas nuances, seus fundamentos pelo artigo 1º e artigo 5º, né? Falando desse fato aí, né? Envolvendo aí o ministro e o legislativo, vamos falar assim, legislativo e judiciário, do âmbito federal, envolvendo estes, né? Essas grandes autoridades, disputando aí, brigando, né? Feio, né? Então, é isso. Continuando, decorrente deste princípio da legalidade, eu tenho o princípio... quais são os princípios que decorrem dessa legalidade? Eu tenho 4 a princípio, tenho mais outros, mas vamos falar de 4 agora. Primeiro, número 1, anotem, princípio da culpabilidade. Culpabilidade. Da legalidade decorre o princípio da culpabilidade, né? Número 2,
proporcionalidade. Número 3, princípio da humanidade. E número 4, acho que eu já falei, é porque eu mudei a ordem, né? Então, então vamos lá. Princípio número 1, agora o número 4, a intervenção mínima. É porque eu troquei a ordem. Mas então seria assim, número 1, intervenção mínima, número 2, proporcionalidade, número 3, humanidade, e número 4, culpabilidade. O que é o princípio da intervenção mínima? O que significa isso? Intervenção mínima. Número 1, princípios que decorrem todos da reserva legal que nós acabamos de falar. Esse princípio da intervenção mínima, o direito penal, ele somente deve intervir nos casos de ataques muito graves. Ó, nós estávamos falando agora de questões graves, né? E de questões de juizado especial criminal. O que a Lei 9.099 de 1990 diz? Qual é a razão da lei? A ratio legis, o espírito da lei, o espírito do legislador. O que ele quis dizer? Qual é a vontade do legislador? Qual é a vontade da norma? Punir pequenas infrações de menor potencial ofensivo, mas de uma forma, vamos dizer assim, educativa, disciplinar, né? Com multa, com advertência, com prestação de serviço à comunidade. Em alguns casos até faz-se o processo, julga-se e ao final suspende a aplicação da pena. Ó, você viu? Você foi processado. Você viu? Seu nome consta no rol de culpados. Tá vendo a situação que você se meteu? Vai ficar bonzinho, vamos ficar de olho em você durante 1 ano ou 2 anos. E você todos vai vir aqui de 4 em 4 meses no fórum, assinar a carteirinha, para saber o que você anda fazendo aí. Quando acabar 2 anos, se você não tiver aprontado nada, aí tá liberado. Sursis processual. Lei 9.099, de 1990. Juizado especial criminal. Então, esse é o princípio da intervenção mínima do Estado. O Estado minimamente deve intervir nas questões penais, como este caso do Daniel Silveira, como este caso. Aí o ministro está se achando melhor do que qualquer outro cidadão brasileiro. Não é, ele não é melhor que qualquer um. Claro que sim, que ele goza de uma autoridade, de uma publicidade, de uma notoriedade. Claro que sim, ele é sim uma pessoa diferenciada, evidente, né? Não vamos deixar que isso, né? Não, todos são iguais. Não, nós não somos iguais, né? Não é isso, não é isso que eu quero dizer. Mas do ponto de vista penal, a intervenção deve ser mínima. Foi abusivo mesmo. Princípio da intervenção mínima. Bom, o direito penal deve intervir nos casos de ataques muito graves aos bens jurídicos, mais importantes, deixando os demais a aplicação das sanções extrapenais. E se não for extrapenal, casos de juizado especial criminal, que são os delitos de menor potencial ofensivo. Então tá aí, intervenção mínima do Estado, primeiro princípio que decorre da reserva legal. Segundo princípio que decorre da reserva legal, qual é o segundo? Tem a ver com o que eu estou falando, proporcionalidade. Não é proporcional. É tipo Rússia contra Ucrânia, né? Não é proporcional. A Rússia, um exército gigante, bilionário, fortemente armado e preparado contra o curral, uma pocilga, a Ucrânia, né? Eu estou falando da Ucrânia como uma pocilga, como um curral, mas é como se fosse o Brasil. Nós, sertanejos, caipiras, do agro, né? Agro é teco, agro é top, agro é tudo, agro tá na Globo, não é assim que fala. Isso é uma mentira, uma falácia, né? Como se fosse o agro, como se fosse o negócio do mundo. Não é, né? Os caipiras que cuidam da horta para abastecer o mundo, somos nós, é a Ucrânia. Quando a Rússia entrou com tudo e acabou com tudo e está acabando com tudo pela desproporção. O que tem a ver com o caso que eu estou falando aqui? De acordo com o princípio da proporcionalidade, né, que decorre da reserva legal, a ação do Estado tem que ser proporcional ao fato, né? Aí vem a pergunta, deixa eu ver, aqui é 4º período, né? Isso já foi uma pergunta, não, essa pergunta é sempre por 4º período, mas eu acho que foi da outra prova, né? Foi da prova dos primeiros módulos, eu acho.
Eu não sei se foi nessa turma, acho que foi para outra turma, né? E a pergunta era a seguinte, deixa eu ver se eu tenho uma aqui. Não tenho, não. Qual é a pergunta? Qual é a diferença entre furtar uma caneta Bic e furtar o Banco Central? Essa é a pergunta. E aí, quem responde essa? De acordo com o princípio da proporcionalidade, de acordo com a reserva legal, existe o crime de furto de caneta Bic? Existe. Existe o crime do Banco Central lá de Fortaleza, que furtaram não sei quantos milhões? Existe. Mas ambos são furto do artigo 155 do Código Penal. Furtar a caneta Bic e furtar o banco. É furto. Furto igualzinho. E qual é a pena? A mesma? Pode ser que seja a mesma, pode ser que não seja a mesma. Mas temos aí intervenção mínima não, porque houve furto, né? Mas temos aí o princípio da proporcionalidade que vai agir sobre este delito. Então a pergunta que não quer calar. Quanto que furtaram lá no Banco Central? Vamos ver aqui, peraí. Pessoal, vocês conhecem esse caso? Vocês lembram desse caso? Então se recordam desse caso? Tem até no Wikipedia, tem tudo quanto é lugar. Furto do Banco Central. Acho que foi de Fortaleza, né? Fortaleza, 2005. Fortaleza. Tem até um filme. Agora eu acabei de ver aqui que tem um filme. Fortaleza 2005. Eu só quero ver o valor. Só o valor para podermos falar sobre essa questão. Fortaleza, furto 2005, quadrilha entrou no Banco Central há 17 anos atrás, 160 milhões. Eita, Lelê, hein? É dinheiro, hein? Bom, 160 milhões, Fortaleza, 2005. Tem até documentário no Netflix, sabe como é que é, né? A pergunta que vai estar na nossa avaliaçãozinha de segunda-feira. Qual a diferença entre o furto de caneta Bic e o furto do Banco Central, ocorrido em Fortaleza no ano de 2005? Qual é a diferença? Fundamente sua resposta de acordo com os princípios decorrentes da reserva legal. E o princípio é esse, o princípio da proporcionalidade. Ah, professor, mas os dois não é furto? É furto. A pena não é igual? Não. Por que não é igual? De acordo com o princípio da proporcionalidade. Num aspecto defensivo, exige-se uma proporção entre o desvalor da ação praticada pelo agente e a sanção a ser a ele infligida. E, num aspecto prevencionista, um equilíbrio entre a prevenção geral e a prevenção especial para o comportamento do agente que vai ser submetido à sanção penal. Qual é a agente que vai ser submetido à sanção penal em relação à caneta Bic? Enquanto ele vai ser submetido, o quantum que virá para trazer uma punição, trazer uma educação penal, né? Nesse sentido. É a questão da caneta Bic. E a questão do Banco Central, né? Proporcionalmente, né? A resposta a essa pergunta, qual a diferença entre furto da caneta Bic e furto do Banco Central? A resposta é o dano causado na sociedade. Essa é a resposta, o dano. Qual é o dano que se causa ao furtar a caneta Bic? Nenhum? Quase nenhum? A caneta era um presente do Bolsonaro. Era a caneta de estimação. Ganhei do presidente. Aí tem aqueles que não gostam do presidente. Não teve dano nenhum. Tudo bem. Vocês entendem? Né? De qualquer forma, a caneta Bic tem um valor quase que irrisório, né? R$1,50 deve custar uma caneta Bic, né? Por outro lado, o furto do Banco Central, 160 milhões, causa um dano maior, de maior proporção na sociedade. Então a resposta para essa pergunta é o dano causado na sociedade, né? Proporcionalmente falando, é um dano muito maior. Então, na hora da aplicação da pena, na hora da aplicação, por força do princípio da proporcionalidade, né? No aspecto de proporção, de desvalor e de aplicação da pena, a pena vai ser maior em decorrente da proporção da gravidade do delito perpetrado. É isso mesmo. Então, não é?
Quanto à aplicação da pena para a caneta BIC, pode haver um sursi, pode haver uma suspensão condicional da pena, pode haver uma substituição, um regime aberto, né? Mas para o Banco Central, obviamente, evidentemente que não, né? Até mesmo porque já começa com furto qualificado, com arrombamento, com formação de quadrilha, concurso de agente, diversos aspectos que envolveram aquela situação lá. Então esse é o número 2. Número 3. Princípio da humanidade. Na execução das sanções penais, olha só, processo, sentença, agora vamos executar a sentença. Já está na cadeia, na papuda, na penitenciária, né? Então, na papuda, se tratando de Brasília, né? De outros estados, da penitenciária do estado, né? Então, olha só. Então, na execução das sanções penais deve existir uma responsabilidade social com relação ao sentenciado em uma livre disposição de ajuda e assistências sociais. Então, de acordo com os princípios da reserva legal, há uma reserva legal, há uma lei que disciplina agora essa fase da execução da pena. Ele matou, vai para a penitenciária. Ele furtou, vai para a penitenciária. Ele cometeu crime de estupro, vai para a penitenciária. Ele cometeu crime de tráfico de entorpecentes, vai para a penitenciária. Então, vamos classificar esses crimes? Qual é o mais grave? Qual é o menos grave? Né? E aí, na classificação penal destes delitos, né, de acordo com o princípio da humanidade, haverá uma classificação para o preso, para que o médico formado, aquele que sempre salvou vidas, mas por uma fatalidade, por uma irresponsabilidade. Ó, pessoal, é uma tese aqui, viu? Vai viajar não, falar que eu tô falando de alguém. Não, não tô. Então, o médico, por conta de aquele que sempre salvou vidas, aí um dia ele bebeu, se embriagou, aí não, né, foi irresponsável, mas aí agiu de forma irresponsável e atropelou alguém que veio a óbito, e aí homicídio culposo, né? Ele teve culpa, não teve intenção, mas foi parar na penitenciária. Ele vai ficar junto com o homicida, com o estuprador, com o assaltante de bancos, com o traficante? Não. Olha o perfil dele. Ah, mas ele matou também. Não, mas o homicídio culposo. Aquele que salvava vidas agora está no homicídio culposo. Ele não é um criminoso habitual. Embora tenha cometido um crime, ele não é o criminoso habitual. O perfil dele não é esse. Pelo princípio da humanidade, na execução, as sanções, ele vai ser separado. Ele vai poder ficar em uma ala diferenciada para o perfil dele, dentro de uma classificação de execução penal. Existe isso na lei de execuções penais e o princípio é este. Tranquilo? Mole, né? Não precisa falar mais que isso. Tá fácil de compreender. Por último, princípio da culpabilidade. Qual é o grau da culpa? Qual é o grau da culpa? Né? Então, além da exigência de dolo, que é a intenção, ou culpa na conduta do agente, afastada a responsabilidade objetiva, é indispensável que a pena seja imposta ao agente por sua própria ação. Culpabilidade pelo fato, né? E não por eventual defeito de caráter adquirido, culpavelmente pela sua vida pregressa, culpabilidade pela forma de vida, e etc, e tal. Culpa objetiva. Esse é o princípio da culpabilidade. E aí tem que ser cometido esse erro na justiça. Mas não é um erro, na verdade. Estou falando de erro, acho que eu usei até a palavra... Eu usei mal o argumento, erro na justiça. Não é erro, né? Porque na hora de avaliar as circunstâncias do agente, de acordo com o artigo 59 do Código Penal, se verifica a culpabilidade, os antecedentes, se é primário, se é reincidente. Mas aqui eu estou querendo dizer o seguinte, que de acordo com a culpabilidade, né, dessa tese da reserva legal envolvendo a culpabilidade, não é? O réu, ele não pode ser condenado por ele ter outras passagens. Isso vai influenciar na pena, obviamente. Vai ser mais, vai ser menos, na hora de se montar, de se somar, de se fazer a soma, de se fazer a dosimetria penal. Na hora da pena vai ser contabilizado isso, óbvio.
Mas, se ele matou, se ele roubou, e agora estão dizendo que ele roubou de novo, então ele é culpado. Então esses argumentos não podem servir para culpar ele. Isso não são provas de que ele cometeu o crime. Essa conduta anterior não é prova de que ele cometeu um crime. As provas devem ser outras. Provas de que ele cometeu o crime efetivamente devem pesar sobre ele, não os antecedentes. Diga-me com quem andas e direi quem tu és. Isso é um conceito usual e costumeiro, algo moral, algo de fé, né? Algo de religião, mas não é algo legal, não é legal, né? Não é legal. Não é legal. Então, este princípio, esse último princípio da culpabilidade, né, ele, além da exigência do dolo ou culpa, ele tem que ser provado a intenção do agente e tem que ser provado a culpa do agente. Não provado nem intenção nem culpa, não há que se falar em condenação. Né? Não, mas ele não furtou dessa vez, mas ele furtou de outra vez. Ele foi pego com a trouxinha de maconha, né? Mas ele já foi condenado por tráfico. Agora ele deixou de ser traficante, ele é usuário e está dizendo que é usuário aqui, mas pegamos ele com 1 grama de maconha, mas ele tem passagem de tráfico. Ele é traficante. Mas não foi pego traficando, comercializando. Não havia apetrechos relacionados ao tráfico de entorpecentes, como balança, fita crepe, tesoura, contabilidade, cadernos, anotações, ligações de telefone, transferências. Não havia nada disso. Só o entorpecente, que ele diz que é para uso próprio. Por que não aceitar a palavra do agente, né? E ele fala ainda assim, não, eu já trafiquei, paguei meu erro, hoje eu não trafico mais, mas na época eu fumava, continuei fumando, hoje eu não trafico mais, hoje eu não sou traficante, hoje eu sou usuário. Esses antecedentes não servem para condenação. Então, de acordo com o princípio da culpabilidade da reserva legal, a lei não diz isso. A lei não diz que se ele tem passagem, ele deve ser condenado. Não, a lei diz que a passagem serve para dosimetria penal. Para a condenação, eu preciso de provas de condenação. Eu preciso provar a intenção, o dolo ou a culpa. É esse o ponto. E assim fechamos os 4 princípios decorrentes da reserva legal.